Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe a cada domingo para o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento na fé. Estamos no segundo domingo da Quaresma, Segundo domingo da Quaresma no ano C. Por isso, o evangelista, o evangelho que nós lemos aos domingos, é o Evangelho de São Lucas. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Veja o que Deus revela para nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Veja, meus amados irmãos, aqui nesse monte, o Monte da Transfiguração, Jesus revela a sua glória, mostrando aos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que ele é de fato Deus. E aqui podemos dizer que ele forma uma aliança com a sua igreja. Ele forma uma aliança com o novo povo de Deus, que descende de Abraão, claro, mas não somente os descendentes de Abraão segundo a carne, mas os descendentes de Abraão segundo a promessa. A promessa de que em Abraão todos nós, toda a raça humana seria um só povo. Um só povo, mas unificado, unido em um descendente de Abraão, Jesus Cristo, pelo qual, melhor dizendo, Deus abençoaria todos os povos. Vejamos o que diz a primeira leitura de hoje. Ela tem um grande paralelo com o Evangelho. Na primeira leitura de hoje, tirada do Gênesis, capítulo 15, versos do 5 ao 12, depois 17 ao 18, veja o que é dito. Deus falando com Abraão. Veja se não tem uma grande aparência com o que aconteceu lá com os discípulos no Monte da Transfiguração. O Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em promessa esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Ele faz essa pergunta. Claro que a descendência de Abraão ali não iria parar nos seus descendentes consanguíneos, naqueles que teriam Abraão como antepassado segundo a carne, como foi o próprio Jesus, mas que se estenderia a ser tão grande quanto as estrelas do céu e também como a areia do mar. Isso tudo em Jesus, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele revela o Pai para nós. Nele, São Paulo vai dizer que nos movemos
existimos e somos. São Paulo vai dizer também que, através do batismo, nós mergulhamos na morte com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E a partir daí, somos, de fato, filhos de Deus, porque, por meio do batismo, por ocasião do batismo, nós recebemos em nós o Espírito que clama em nós, Abba, Pai, meu Pai. E assim, somos, em Cristo Jesus, irmãos, né, e filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui na primeira leitura, ainda continuando o versículo 8, Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Possuir a terra, essa terra, né, que Abraão irá possuir, não ele, mas os seus descendentes, né, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. Essa terra era uma figura, uma tipologia, uma imagem da verdadeira terra, ou seja, da nova terra, que São Pedro vai dizer que por ocasião da volta de Cristo, o Senhor estabelecerá um fim para a história humana e surgirão, Deus criará novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça eternamente. E aí, meus irmãos, essa terra que Abraão vai herdar, ou melhor, que os seus descendentes irão herdar, não é somente a terra, né, prometida, a terra física, mas também a terra, o novo, ou seja, a nova terra que Deus estabelecerá, que Deus constituirá, né? O Senhor disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Então, Abraão sobe ao monte, o Senhor pede a Abraão um sacrifício, né? E nesse sacrifício Deus se revela. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres das aves, dos animais que Abraão havia oferecido a Deus. Mas Abraão os enxotou, ou seja, os expulsou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Então veja, Abraão dormiu, assim como os apóstolos dormiram lá no Monte da Transfiguração. E quando acordaram, viram a glória de Deus em Cristo Jesus que se transfigurava. Aqui, Abraão também entra num profundo sono e dorme. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Veja, Jesus se transfigura. Seu rosto fica brilhando como o sol a pleno meio-dia. Suas vestes brilham como tão alvas como uma lavadeira, nenhuma lavadeira, melhor dizendo, poderia alvejar. Aqui, quando o sol se põe e escurece, aparece um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde do rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Aqui nós vemos um paralelo com o evangelho de hoje. E a segunda leitura, meus irmãos, que é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo vai dizer, né, cheio dessa convicção, que ele é um herdeiro de Abraão, que ele é um herdeiro de Deus com Cristo Jesus. Ele vai dizer como nós devemos herdar verdadeiramente esse reino, essa terra, nova terra e novos céus. Ele vai dizer, Filipenses 3, do 17 ao capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes
e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Lembra que no evangelho de hoje, Moisés e Elias conversavam a respeito da morte de Jesus na cruz? É esse sacrifício, não mais o sacrifício de Abraão, mas é o sacrifício de Cristo que nos torna herdeiros com Cristo da terra prometida, do novo céu e da nova terra. E aí São Paulo vai dizer que existe muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E São Paulo diz, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Ou seja, quando São Paulo fala do estômago, ele está falando das paixões mais baixas, mais vis, né? E aí ele continua. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, veja, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha glória, meus amigos, continuais firme no Senhor. Ou seja, a reflexão deste domingo para nós é sabermos que somos herdeiros do novo céu e da nova terra. É saber que somos herdeiros daquela aliança que Deus constituiu com Abraão. Claro que prefigurada na terra prometida, mas agora, em São Paulo, concretizada na promessa de um céu, de um reino que não terá fim. Peçamos ao Senhor a graça de podermos viver segundo aquilo que São Paulo pede de nós, como seus imitadores, assim como ele imitou a Cristo, e ele diz no finalzinho, continuai firme no Senhor. Precisamos continuarmos firmes no Senhor, e somente assim alcançaremos a herança eterna. Amém. Deus abençoe.